Dandara, a guerreira da liberdade. Dandara nasceu em tempos de dor e silêncio forçado, quando correntes prendiam corpos, mas não conseguiam prender sonhos. Era mulher, negra, guerreira, e a sua vida foi marcada pela luta contra a escravidão, pela defesa da liberdade e pelo amor ao povo que carregava nas marcas da pele a memória de uma terra distante. Em cada passo, em cada orre, ela se tornava símbolo de resistência, de coragem e de esperança. A escravidão no Brasil era um abismo de sofrimento, homens e mulheres arrancados de suas raízes na África, acorrentados em navios negreiros, atravessavam o Atlântico em jornadas de horror. Ao chegarem, eram vendidos como mercadorias, condenados ao trabalho forçado, à violência e ao esquecimento. Mas em meio a essa escuridão, nasciam focos de resistência. E foi em um desses focos, no Quilombo dos Palmares, que Dandara se tornou luz. Palmares não era apenas um refúgio, era um lar, um sonho coletivo. Ali, homens, mulheres e crianças fugidos da escravidão construíam casas, cultivavam a terra, ensinavam uns aos outros a viver novamente com dignidade. Ali havia música, havia dança, havia fé. Era o grito de um povo que se recusava a aceitar a opressão. Dandara foi uma das grandes vozes desse grito. Ao lado de Zumbi, seu companheiro, ela lutou não só com armas, mas com estratégias, sabedoria e coragem. Diziam que Dandara era capaz de empunhar a espada com a mesma firmeza com que embalava os filhos nos braços. Guerreira e mãe, sabia que a liberdade não era apenas para si, mas para as futuras gerações. Cada batalha que travava era pelo direito de ver crianças brincando livres, correndo sem medo, sonhando sem limites. E quando os soldados coloniais vinham, trazendo fogo e ferro para destruir Palmares, era ela quem organizava a resistência, quem lutava até o último fôlego. Mas a luta não era apenas física. A escravidão tentava apagar identidades, destruir culturas, silenciar histórias. Dandara, no entanto, fazia da memória uma arma poderosa. Cantava cantigas africanas, contava histórias dos antepassados, mantinha viva a chama da ancestralidade. No Quilombo, cada gesto era um ato de resistência, cada riso era uma vitória contra o sistema que queria transformar pessoas em objetos. A dor, porém, nunca deixou de estar presente. Muitos foram capturados, outros mortos em emboscadas. Dandara viu amigos e companheiros tombarem, viu crianças arrancadas de suas mães, viu a crueldade da escravidão se abater sobre os corpos de seu povo. Mas mesmo assim, não se deixou abater. Sua força era maior que a dor. Ela sabia que lutar pela liberdade significava, muitas vezes, sacrificar-se. Quando chegou o momento mais sombrio, quando Palmares foi cercado e a destruição parecia inevitável, Dandara enfrentou a decisão mais dura de sua vida. Não aceitaria ser capturada, não aceitaria voltar às correntes. Para ela, morrer em liberdade era mais digno do que viver acorrentada. E assim, com a coragem que marcou toda a sua trajetória, escolheu a liberdade eterna, entregando sua vida, mas não sua dignidade. O eco desse gesto atravessou os séculos. Dandara não foi esquecida. Sua história sobreviveu, nas vozes que se recusaram a se calar, nos tambores que continuaram a ressoar, nos quilombos que nunca deixaram de existir. Hoje, quando lembramos dela, lembramos também de todas as mulheres negras que resistiram, que carregaram o peso da escravidão e, ao mesmo tempo, mantiveram vivo o sonho de um mundo mais justo. A escravidão deixou marcas profundas no Brasil. Foram mais de 300 anos de violência, exploração e dor. Mas também foram mais de 300 anos de resistência. Quilombos como Palmares mostraram que o povo negro nunca aceitou passivamente a opressão. E dentro dessa resistência, Dandara é um dos símbolos mais poderosos. Sua memória é chama que não se apaga. Ela nos ensina que liberdade não se recebe de presente. Conquista-se com luta, coragem e união. Ensina que cada vida tem valor, que cada ser humano tem direito a sonhar e viver com dignidade. Ensina que o amor à liberdade é mais forte que qualquer corrente. Hoje, ao evocarmos Dandara, sentimos a força de sua voz ecoando no presente. Uma voz que nos chama à reflexão, que nos lembra das injustiças passadas e das que ainda persistem. Uma voz que nos convida a continuar lutando contra todas as formas de opressão. Contra o racismo, contra toda a tentativa de silenciar povos e culturas. Dandara vive em cada mulher negra que ergue a cabeça com orgulho. Vive em cada criança que aprende sua história e descobre que seus antepassados não foram apenas vítimas, mas guerreiros. Vive em cada luta por igualdade, em cada passo em direção à justiça. Sua história é mais que passado, é presente, é futuro, é promessa de que a liberdade, um dia, será plena para todos.
Que o nome de Dandara nunca seja esquecido. Que sua coragem continue a inspirar gerações. Que sua memória se transforme em força para todos aqueles que ainda acreditam em um mundo onde ninguém será acorrentado, onde ninguém será silenciado, onde a humanidade será, enfim, livre. E assim, a história de Dandara segue viva, atravessando o tempo como um sopro de esperança, lembrando que mesmo nos dias mais sombrios, sempre haverá quem lute, sempre haverá quem resista, sempre haverá quem escolha a liberdade. Dandara, o legado da resistência. Depois da queda de Palmares, muitos acreditaram que tudo havia terminado, que o fogo dos quilombos seria apagado para sempre, que os tambores se calariam, que a chama da liberdade seria enterrada de vez. Mas não, o espírito de Dandara não se calou. Seu sacrifício se transformou em símbolo, sua coragem em inspiração, sua luta em herança. Cada passo de resistência que veio depois carregava sua marca. Cada gesto de dignidade trazia um pouco da sua força. Palmares foi o maior quilombo da história do Brasil, mas não foi o único. Espalhados por todo o território, quilombos menores surgiam como sementes lançadas ao vento, brotando em florestas, em montanhas, em lugares escondidos onde a mão do opressor tinha mais dificuldade de alcançar. Homens e mulheres fugidos se reuniam, construíam suas casas de barro e palha, cultivavam a terra, reinventavam suas vidas, longe da opressão. E em cada um desses lugares havia algo de Dandara, a força de não aceitar as correntes, a certeza de que a liberdade era um direito inegociável. A escravidão continuava dura, cruel, implacável. Senhores de engenho, comerciantes e autoridades coloniais enriqueciam às custas do sangue, do suor e das lágrimas de pessoas escravizadas. As senzalas se enchiam de gemidos, de corpos cansados, almas féridas. As plantações de açúcar e café eram erguidas sobre a dor de milhares. Mas mesmo assim, nunca houve submissão completa. Nos momentos de descanso, por menores que fossem, os tambores tocavam. Nos cânticos, nas danças, nos rituais, havia resistência. A memória dos ancestrais africanos se mantinha viva. Cada festa, cada rito, cada batida de tambor era também uma forma de dizer: nós existimos, nós resistimos, nós não somos mercadorias. Dandara se tornou um nome sussurrado entre gerações. Não havia livros que registrassem sua história, não havia retratos que mostrassem seu rosto, mas havia a força da oralidade. Havia a tradição de passar adiante aquilo que não podia ser apagado. Nas rodas de conversa à noite, nas rezas feitas em segredo, nos cânticos que escapavam das senzalas, sua lembrança se mantinha. Ela era contada como a mulher que não teve medo, como a guerreira que escolheu a liberdade, até o fim. E os séculos se arrastaram. A escravidão foi oficialmente abolida apenas em 1888, muito depois da morte de Dandara. Mas quando a Lei Áurea foi assinada, a liberdade verdadeira não chegou para todos. O povo negro foi solto das correntes, mas abandonado à própria sorte, sem terras, sem reparação, sem trabalho digno. Muitos foram jogados nas ruas, outros permaneceram em condições de exploração disfarçada. O Brasil continuou a carregar no corpo e na alma as marcas profundas da escravidão, mas a chama de Dandara permaneceu acesa. Ela estava presente na luta dos que buscavam um pedaço de terra, nos quilombos que resistiam mesmo após a abolição, nas comunidades que se erguiam com trabalho coletivo. Hoje, quando olhamos para as comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil, vemos que sua luta não foi em vão. Cada quilombo existente é uma prova viva de que a resistência sobreviveu. Homens e mulheres quilombolas preservam tradições, cultivam a terra, defendem seus direitos e lutam contra o esquecimento. Eles são descendentes diretos dos que, como Dandara, escolheram a liberdade mesmo diante da morte. Dandara também vive nas lutas das mulheres negras de hoje. Mulheres que erguem suas vozes contra a violência, contra o racismo, contra a desigualdade. Mulheres que, como ela, cuidam, protegem, criam e ao mesmo tempo resistem. Sua figura se tornou símbolo de empoderamento, lembrando que a força feminina sempre esteve presente na história, mesmo quando tentaram apagá-la. Assim como Dandara empunhou a espada para defender Palmares, hoje milhares de mulheres empunham palavras, ideias e ações para defender seus povos e suas famílias. Ao recordar Dandara, lembramos também de Zumbi, de todos os guerreiros e guerreiras de Palmares, de cada pessoa escravizada que ousou sonhar com liberdade. Lembramos que a escravidão não foi apenas sofrimento, mas também luta, resistência e esperança. E essa lembrança é fundamental, porque a história não deve ser esquecida. Esquecer seria como matar novamente aqueles que deram a vida por justiça. Hoje, quando se pronuncia o nome de Dandara, não se fala apenas de uma mulher, fala-se de um legado, fala-se de coragem que atravessa séculos.
Fala-se de um exemplo que inspira cada batalha contra a injustiça. Fala-se de uma chama que não se apagou nem diante do mais cruel dos destinos. Que cada criança negra que aprender sobre Dandara saiba que ela foi mais que uma personagem distante. Que entenda que ela é raiz, é força, é história que corre em suas veias. Que cada jovem, ao conhecer sua trajetória, descubra que a luta pela liberdade não terminou, que ainda é preciso continuar. Que cada pessoa que ouvir seu nome se sinta chamada a resistir às correntes modernas, às injustiças que ainda aprisionam. Porque Dandara não morreu em vão. Sua escolha pela liberdade, sua luta incansável, sua coragem sem medida, são heranças que permanecem vivas. Quando os tambores tocam, quando a voz se ergue contra a opressão, quando um povo se une por dignidade, ali está ela. Dandara, eterna, imortal, guerreira. O Brasil deve a ela, e a tantos outros, não apenas a memória, mas o reconhecimento. Pois sem a resistência dos quilombos, sem a coragem dos que não aceitaram as correntes, a história deste país seria ainda mais sombria. É preciso lembrar, ensinar, cantar o nome de Dandara, para que o passado não se perca e o futuro seja iluminado por sua força. E assim, ao longo dos séculos, sua história continua a ser contada, não em páginas frias de livros, mas nos corações que se recusam a esquecer. Porque Dandara é mais que lembrança. Ela é presença, é inspiração, é um chamado eterno à liberdade. Dandara, vozes que não se calam. O tempo passou, mas a voz de Dandara nunca se perdeu. Ela ecoa nas florestas onde os quilombos floresceram, nas estradas de terra por onde fugiam os que não aceitavam as correntes, nos rios que escondiam os caminhos de quem buscava a liberdade. Essa voz também ecoa dentro de cada coração que se recusa a aceitar a injustiça. Dandara não foi apenas uma guerreira do passado, mas um símbolo que continua vivo em cada gesto de resistência até hoje. Quando pensamos no Brasil pós-abolição, é impossível não perceber como as correntes mudaram de forma, mas continuaram, apesar. O racismo, a desigualdade, a exclusão social foram novas formas de aprisionamento. E em cada desafio, o espírito de Dandara renasceu. Ela se faz presente na mulher que luta para dar dignidade aos filhos, no homem que defende sua comunidade, no jovem que sonha com educação, no povo quilombola que insiste em cultivar sua terra mesmo diante de ameaças e violências. A história de Dandara é ao mesmo tempo uma ferida e um farol. Ferida, porque nos lembra da brutalidade da escravidão, da dor de milhões de africanos arrancados de sua terra, humilhados e violentados. Farol, porque mostra que mesmo em meio ao sofrimento, havia quem se levantasse, quem resistisse e se honrasse. O sacrifício de Dandara nos obriga a refletir sobre as marcas profundas deixadas pela escravidão na sociedade brasileira. Não se trata apenas de lembrar o passado, mas de compreender o presente. Hoje, mais de 300 anos depois de Palmares, vemos ainda cicatrizes, a pobreza que atinge principalmente a população negra, a violência que ceifa vidas, o racismo que insiste em se disfarçar, as oportunidades negadas, mas também vemos, como em tempos antigos, a resistência em cada movimento social, em cada voz que se ergue contra a injustiça, em cada marcha que reivindica igualdade, há a força de Dandara. Ela também vive na cultura que floresceu mesmo sob opressão, nas danças afro-brasileiras, no samba, na capoeira, no maracatu, nas tradições que se mantêm firmes nos quilombos, nas religiões de matriz africana, que sobreviveram à perseguição, a cada toque de tambor, a cada corpo que dança livre, a cada canto que celebra a ancestralidade Dandara, se manifesta. O que o sistema tentou destruir, o povo transformou em resistência e beleza. E é por isso que sua história precisa ser contada. Contada para as crianças nas escolas, para que cresçam conhecendo a verdade e se orgulhando de suas raízes. Contada nas rodas de conversa, para que a memória não morra. Contada nas artes, nos livros, nas músicas, nos filmes, para que o mundo inteiro saiba que aqui houve uma mulher que desafiou um império em nome da liberdade. Dandara nos ensina que a luta nunca é em vão, que mesmo quando o inimigo parece maior, mesmo quando as correntes parecem inquebráveis, sempre há um caminho de resistência. Nos ensina que a liberdade é um direito que se conquista e se protege todos os dias. Nos ensina que a força de uma mulher pode transformar destinos, pode mover povos, pode atravessar séculos. É por isso que, quando olhamos para os movimentos atuais de combate ao racismo, de defesa das mulheres, de preservação das comunidades quilombolas, podemos ver que Dandara está presente. Sua coragem inspira a jovem que ergue a voz contra a injustiça, a mãe que defende sua família, o povo que luta por território, o estudante que reivindica espaço,
o trabalhador que exige respeito, ela está em cada ato de afirmação, em cada gesto de dignidade. E se hoje temos vozes que ecoam em todo o país exigindo igualdade, se hoje temos artistas, escritores, professores, líderes comunitários, que fazem da sua vida uma luta por justiça, é porque a chama acesa por Dandara nunca se apagou. Ela atravessou gerações e continua queimando, iluminando caminhos, mostrando que a luta pela liberdade não terminou, que ela é permanente, que ela pertence a todos nós. Mas lembrar Dandara não é apenas honrá-la com palavras bonitas. É assumir compromisso com a transformação. É olhar para a realidade ao nosso redor e reconhecer que a escravidão deixou heranças que precisam ser combatidas. É lutar para que nenhum jovem seja privado do direito de sonhar, para que nenhuma mulher sofra violência por ser mulher, para que nenhum povo seja excluído por causa da cor da pele. Dandara nos chama à ação. Sua história não é para ser contemplada em silêncio, mas para nos mover, nos inspirar, nos transformar. Porque ela não lutou apenas por si mesma, mas por todos os que viriam depois. Ela acreditava num futuro em que a liberdade fosse plena, e esse futuro ainda está sendo construído. Que cada geração que ouvir seu nome, sinta o peso dessa responsabilidade. Que cada coração que se emocionar com sua coragem, seja capaz de transformar a emoção em atitude. Que cada passo dado em direção à igualdade carregue consigo a lembrança daquela que preferiu morrer livre a viver acorrentada. Assim, Dandara continua caminhando entre nós, em cada gesto de solidariedade, em cada ato de coragem, em cada luta pela justiça, em cada criança negra que sonha com um amanhã melhor. Ela é raiz, é força, é futuro. Sua voz não se calou, sua memória não se apagou, sua chama não se extinguiu. Dandara é, para sempre, a guerreira da liberdade. E enquanto houver alguém disposto a resistir, a lutar, a sonhar, ela estará viva, guiando nossos passos. Lembrando que a liberdade é o maior de todos os direitos, e que nenhum povo deve aceitá-la como concessão, mas conquistá-la com dignidade e coragem.